Olá, queridos e queridas licantropos. Nesse vídeo eu vou lhes apresentar a cosmologia de Five Nights at Freddy's e quão poderosa é. Esse será o primeiro vídeo de cosmologia brasileiro de FNAF. Lembrando que neste vídeo vai ter FNAF World e outra coisa também. Não vou ficar elaborando muito sobre um personagem específico, apenas vai ser uma estrutura cosmológica. E aproveitando o filme de Five Nights at Freddy's 2, fiz esse vídeo e espero que gostem. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Em FNAF World nós vemos dois personagens, o Chipper e o outro é descrito como estranho viajante. Eles estão no espaço e eles estão conversando e nesse diálogo nós percebemos algo sobre o universo. O viajante diz: aqui no espaço, cruzando o limiar da existência, descobriremos nosso lugar na vastidão infinita do infinito. Ou seja, o universo é infinito. No sistema de Tier seria raio universal. O universo de FNAF World é do tamanho do infinito. A questão do multiverso do FNAF World é descrito como spin-offs do código do jogo. Existem universos diferentes através dos múltiplos jogos spin-offs. É possível que possa existir infinitos spin-offs, ou seja, infinitos universos. Porém, nada é exato. Veja na tela as descansos. Existe uma conexão entre o FNAF World com o FNAF da linha principal. As dimensões superiores em FNAF World funcionam como uma metaficção. A metaficção funciona como um ser camada superior, vendo a camada inferior como uma ficção, podendo manipular a narrativa como autor. É descrito pelo Anidude da seguinte forma: você derrota um monstro imaginário em um jogo imaginário, sem correr o risco e sem encontrar nada interessante? Implicando nesse trecho do Anidude, implica que existe uma metaficção dimensional em FNAF World. Chipper, incluindo seu mundo, é descrito como já transcendido o espaço e o tempo. Na fala do viajante estranho, ele diz: você está transcendendo o tempo e o espaço, algo que nenhum castor fez antes. Por essa fala, o Chipper transcendeu o tempo e o espaço, a terceira e a quarta dimensão, se tornou um ser da quinta dimensão. Porém, assim como é falado pelo próprio viajante, ele diz que assumiu uma forma mais compreensível para Chipper. Conseguiram vê-lo e entendê-lo. Na frase diz: eu sou o estranho viajante. Assumi esta forma para que possa compreender minha existência. Essa fala dele implicaria que ele é um ser da sexta dimensão, já que ele se manifestou de uma forma compreensível para Chipper. Tanto Chipper quanto o viajante estranho está num Tier Low complexo multiversal, A complexo multiversal, fosse para dizer um Tier para eles. Porém, existe um ser acima dele, que é o Anidude. Ele é um boss do jogo, ele vê todo o resto como ficção, demonstrando ser um boss de sétima dimensão, acima do próprio estranho viajante, manipulando a narrativa do jogo abaixo. Os animatrônicos de FNAF no FNAF World enfrentam Anidude e existem no mesmo lugar que ele. No jogo do FNAF World, os animatrônicos podem derrotar Anidude, tanto que o Anidude se torna um personagem jogável. O FNAF World e suas camadas da realidade são da sétima dimensão, pois existem na mesma dimensão que os animatrônicos. O FNAF World representando o céu e as camadas inferiores representando reinos abaixo, o santuário do Oddman consequência representa o inferno. O universo de Five Nights at Freddy's, da linha principal dos jogos 1, 2, 3, 4, Sister Location, Pizzaria Simulator, Ultimate Custom Night, Help Wanted 1 e 2, Secret Bait e a DLC e por fim Secret of the Mimic, na história seja implicado como oitava dimensão, já que FNAF World é pelo menos em parte canônica, sendo visto como ficção e conectado pela teoria das redes, ou outro lado. O mundo real, que é o universo principal dos jogos, afeta diretamente FNAF World, causando um evento chamado de Flipside, onde a agonia e o sofrimento atravessam pelo Flipside, que é uma rede interconectada pela memória e o sonho que sobrepõe o mundo real, começando do mais baixo da camada do FNAF World,
chamados de subtúneis e voltando para o mundo real. Os remanescentes são resquícios da alma e do espírito de alguém, se manifestando em 3 formas: o remanescente, a agonia e o remanescente escuro, sendo a fusão entre o intangível e o tangível. O remanescente é a energia espiritual que toma posse do objeto, tendo memória e emoções positivas. A agonia é um tipo de remanescente negativo, onde a dor e as emoções negativas são presentes. É capaz de amaldiçoar e dar a vida a objetos, mesmo sem alma ou espírito dentro. O remanescente escuro é o trauma do passado que persiste como se fosse um encosto. Exemplo disso é o Shadows e o Minecraft. Os remanescentes podem dar poderes e a imortalidade aos que possuem. Os remanescentes e as almas e espíritos são conceitos encontrados nos livros e nos jogos. Portanto, espíritos e remanescentes são conceituais. Em Secret of the Mimic, o Ed Murray diz que os animatrônicos eram conceitos criados por Henry M. e William Afton. Disse Edwin: os novos conceitos são, honestamente, assustadores. Isso implica que os animatrônicos são entidades abstratas do tipo 2, que são tanto conceitos quanto seres reais, seres físicos. No jogo Ultimate Crystal Knight, tanto no mundo do Ultimate Consequence e a UCN, são reinos espirituais, cada um com seus domínios. O Ultimate Consequences com seu mundo vermelho e a UCN com o Golden Freddy. Ser considerados universais, já que os domínios espirituais são de dimensão superior, ou seja, é feito de base maior, já que existe na 8ª dimensão. Resumindo tudo, o universo de FNAF World é infinito, que existem universos através de spin-offs, com dimensões superiores metaficcionais. O universo principal do jogo, tanto os livros quanto os filmes, são universos, junto com a fangame de FNAF. Existem reinos ou domínios espirituais pessoais de 8ª dimensão, como no caso do mundo de Ultimate Consequence e a Ultimate Custom Night do Golden Freddy. Então, Licantropos, gostaram do vídeo? Deixe o like, compartilhe, se inscreva e comente no vídeo. E até mais!